a 80. Lucas capítulo 1, versículos 78, 79 e 80. Eu vou ler na Almeida, revista e atualizada. O texto nos diz: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nessa manhã, quando nós nos assentamos para te adorar e também para meditar na tua palavra, já, ó Deus, nos dias em que vai se aproximando o momento de celebrar o Natal e de relembrar a vinda do Salvador a este mundo, nós te pedimos, ministra o nosso coração. Faça com que a tua palavra se torne viva e poderosa nas nossas vidas, quebrantando-nos em nome de Jesus e conduzindo-nos à compreensão dos teus santos propósitos para as nossas vidas. É dessa maneira que nós clamamos a ti e suplicamos que a tua luz, que a luz de Jesus, de fato, esteja resplandecendo sobre as nossas vidas. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Irmãos, então, o Natal já vai se aproximando, e como eu disse, é um período muito especial. Eu gosto muito do Natal, gosto de celebrar o Natal, né? Eu me lembro que mesmo em momentos de dificuldade lá em casa, minha mãe, em alguns momentos, colocava luzes em casa, e a gente ficava ali admirando, não é? Vendo as luzes piscar e encantado com esse momento. É claro que naquela época eu não compreendia totalmente a respeito da luz do mundo, que é Jesus, que veio para brilhar sobre as nossas vidas. Mas, olhando para esse texto, e eu já ministrei sobre Lucas 1, em anos anteriores, eu continuo então aqui a ministrar a partir dele, ou pelo menos de uma porção dele, nós vamos pensar então nesse tema, que o Natal é luz, que veio das alturas para nos alcançar, para nos abençoar. Amém? Então, guarde isso na sua mente, Natal é luz, mas é uma luz que vem do alto, mais alto que o sol, para brilhar sobre as nossas vidas. E Zacarias nos diz aqui, espero que todos vocês mantenham as Bíblias abertas, porque é importante conferir a palavra de Deus em todo o tempo das nossas vidas. Eu não acho que é bom para o povo de Deus você ficar com a sua Bíblia fechada enquanto você está ouvindo uma pessoa pregar a palavra de Deus. A tradição do povo de Deus é que as Bíblias estão abertas, porque nós precisamos pensar no que está sendo dito. Eu não abro mão dessa conferência bendita, né? Acho que nós devemos conferir. E Zacarias, porque é ele que está aqui cheio do Espírito Santo, né, proferindo, né, dirigindo essas palavras, e o Lucas registrou isso de maneira muito acurada. Ele nos diz que a luz, essa luz que brilha do Natal, é uma luz que vem das alturas. É claro que, para nós, a luz, ela é um símbolo da salvação, ela é um símbolo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, você pode perguntar, pastor, como é que essa luz vai se manifestar? O texto nos responde, dizendo que a luz de Deus, em Cristo Jesus, vai se manifestar por meio de uma misericórdia profunda, tão profunda que chega até a nos constranger, nos deixa sem graça, diante da grandeza da misericórdia de Deus.
A luz também vai se manifestar como algo que brilha sobre as nossas trevas, para revelar o estado sombrio e catastrófico de nossas almas. Essa luz também se manifesta, diz Zacarias, cheio do Espírito Santo, e registrado aqui em Lucas, como algo que vem para guiar os nossos passos, para dirigir os nossos passos de acordo com a vontade de Deus e para seguirmos numa jornada bem-aventurada, numa jornada bendita, numa jornada abençoada que Deus tem para o seu povo. E é interessante a gente notar, ainda, na conclusão deste primeiro capítulo de Lucas, que o Zacarias cheio do Espírito, que o Lucas cheio do Espírito, registra aqui que o filho de Zacarias haveria de ser levantado por Deus para viver, e eu sempre digo, né, que João Batista, filho de Zacarias, foi e é um dos meus heróis. E ele foi levantado para ser uma espécie de, ou para viver uma espécie de essência de uma vida piedosa, de uma vida no altar, de uma vida comprometida com Deus. Agora, a gente lê aqui que o João Batista, filho de Zacarias, só viveu essa vida piedosa porque ele foi capacitado pelo Senhor. Porque Deus o qualificou para tal. E de que forma Deus o capacitou? De que forma Deus o qualificou? Diz o texto que o Senhor o fez crescer e fortalecer-se vivendo nos desertos. Não foi no deserto, foi nos desertos. E assim ele foi preparado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, vamos pensar então, no primeiro ponto, que no Natal nós somos iluminados pelas entranháveis, diz o texto na Almeida Revista e Atualizada, misericórdias do Senhor. Vocês sabem que a nossa salvação em Cristo Jesus, ela se fundamenta na espontaneidade de Deus, não na nossa, na espontaneidade de Deus, que veio reconciliar-se conosco graciosamente na pessoa e através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, isso só pode acontecer, essa salvação, se os nossos pecados, e nós nascemos em pecados, eles forem sepultados e de uma vez por toda ocultados da sua vista santa. Por quê? Porque Deus, a quem nós servimos, não pode suportar e tolerar o mal, de forma nenhuma. Se nós permanecermos nos nossos pecados, na nossa vida de pecado, Deus, por sua própria natureza santa, Ele tem de ser o nosso inimigo. Se nós vivemos uma vida de pecado, Deus se torna o nosso inimigo e nós vivemos, mesmo que não o digamos, avessos a Ele, contrários a Ele de uma forma ou de outra. Mas nesse texto, nós somos apresentados à graça de Deus, porque, eu quero repetir com vocês aqui, nele nós lemos, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Ora, o que é que o Senhor Deus quis comunicar através de Zacarias pela pena de Lucas aqui? Eu penso que, primeiro, nós temos essa linguagem, que para mim ela é uma linguagem muito forte, não é? Entranhável. A gente não costuma usar essa palavra todo dia no nosso cotidiano, mas entranhável, os irmãos sabem, significa uma coisa que está localizada profundamente no interior de uma pessoa, de alguém. E por que é que Deus decidiu mover a Zacarias a registrar essa palavra e o Lucas foi fiel? Por causa da nossa dificuldade humana persistente em reconhecer a grandeza da graça de Deus ao nosso favor. Grandeza da graça que nos é oferecida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que essa dificuldade em nós instalada vai se manifestar, digamos assim?
Em primeiro lugar, nós temos muitas dificuldades por causa do nosso orgulho. Por natureza, mesmo que você pense que você é uma pessoa humilde, por natureza, você e eu somos pessoas orgulhosas, somos soberbos. Tão orgulhosos e soberbos nós somos, que nós acreditamos que por nós mesmos podemos agradar a Deus. Podemos fazer alguma coisa que vai mobilizar a Deus. Agora, uma outra razão, além do nosso orgulho, ou talvez que está conectada ao nosso orgulho, é que muitas vezes, quando o Evangelho vem a nós, como nós estamos ouvindo e meditando nessa manhã, no dia do Senhor, nós o tratamos como se ele fosse algo descartável, como se fosse mais uma informação, mais uma carga de informação. Então nós administramos esse Evangelho poderoso que vem a nós, como sendo uma coisa que nós podemos tratar de qualquer maneira. O nosso orgulho, somado a essa inclinação para tratar as coisas de Deus, as coisas santas, com descarte, como se nós pudéssemos manipulá-la de qualquer forma, compõem a grande dificuldade que nós temos para assimilar a graça de Deus. Então, quando nós lemos essa palavra aqui no Evangelho, entranhável, nós devemos entender que Deus fala conosco dessa forma, para revelar a sua graça, para nos constranger mesmo, para nos colocar no nosso lugar, e para, de alguma forma, esmagar o nosso ego, o nosso orgulho, sempre tendente a viver inflado. A boa nova, queridos irmãos e amigos, que nós celebramos e já estamos celebrando, né, o Natal, ela é muito maior do que você e eu, do que nós podemos conceber. Ela é muito maior. E ela é melhor do que qualquer coisa que você e eu possamos fazer. Por isso que nós não podemos estar confiados em nós mesmos, no que nós podemos fazer. Agora, se ela é tão grande assim, o que é que cabe a você e a mim? Eu penso que o que nos cabe é abraçar essa boa nova, o Evangelho, com muita alegria, com todas as forças que nós temos e com humildade. Com muita humildade, dizendo para Deus: Senhor, eu sou indigno, mas eu recebo, eu abraço, eu quero isso para mim, eu não quero perder nada, absolutamente nada, daquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Agora, nós também devemos entender que essa expressão entranháveis, ela vem porque ela chega até nós direto das entranhas de Deus, direto do coração de Deus. E das entranhas de Deus, ela vem para as entranhas do nosso ser, do nosso coração. Isso não é maravilhoso? Você pensar que Deus veio em Cristo Jesus, e esse Evangelho tem chegado até nós, e vem lá do profundo, do coração santo de Deus. Isso é algo profundo. Eu penso, né, que isso é algo literalmente arrebatador, porque expressa uma profunda compaixão que Deus tem para com as nossas vidas. E Deus usa essa expressão para que nós não tenhamos nenhuma dúvida da grandeza do seu amor, da grandeza do interesse que Ele tem para conosco. O que Deus revelou em Cristo Jesus, isso está claro nos Evangelhos, não é uma coisa pequena, superficial, é algo que vem do profundo do coração de Deus, e por isso deve ser valorizado. Amém? Glória a Deus por isso. Nós temos, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso ego, a tendência de querer encobrir a glória de Deus, não é? E como é que o ser humano normalmente encobre a glória de Deus? Ele tenta abstrair a glória que pertence a Deus para si próprio. E esse é um grande erro. Nós não
podemos querer nos apropriar da glória que pertence somente a Deus. Então, nesse Natal, nós devemos celebrar a graça de Deus, que veio a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu não sei se vocês estão passando por algo semelhante, mas eu já passei por circunstâncias assim, em que o meu coração ficou estremecido. E às vezes o meu coração ficou estremecido por uma coisa muito pequena. Por exemplo, será que o meu professor, o meu orientador vai aprovar o trabalho que eu fiz? Será que eu não vou ser reprovado? É tão pequeno. Mas o coração fica estremecido. Ou o coração fica estremecido porque há uma crise financeira em curso e você pensa, será que eu vou ter dinheiro para sustentar a minha família? Enfim, o nosso coração estremece por muito pouco. O nosso coração às vezes se enche de desespero. E há cristãos que acreditam em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, em meio a esse desespero, que a graça de Deus é insuficiente para sustentá-los no momento da batalha, no momento da dificuldade. E é lógico, se você desacredita no poder da graça de Deus para te sustentar, para te dar suporte, você entra em desespero mesmo. Você fica abalado mesmo. Você fica estremecido mesmo, de verdade. Mas nós devemos nos lembrar, nessa manhã em que estamos meditando no Evangelho, como de costume, que no Natal é um tempo de nós nos revestirmos de alegria para glorificar a Deus, na grandeza do seu amor, na grandeza da sua fidelidade, na grandeza do seu cuidado para com as nossas vidas. Deus é fiel, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem te sustentado. Nós precisamos glorificar a Deus por suas entranháveis misericórdias. Precisamos glorificar a Deus porque elas são uma realidade por nós, já foram e continuarão sendo. Eu gostaria de exortar a todos vocês que estão sendo, ou se um dia forem atacados por Satanás, quando o diabo se levantar contra a sua vida, lembre-se dessa palavra: eu posso contar com as entranháveis misericórdias do Senhor. Isso tem que ser poderoso o suficiente para nos sustentar em toda e qualquer circunstância. Inclusive, naqueles momentos, irmãos, em que nós sentimos, como foi dito aqui mais cedo, na condução do louvor pelo Tarek, que Deus nos abandonou. Existem momentos em que você pode sentir que Deus te abandonou, mas nesses momentos em que você se sentir assim, é da vontade de Deus que você corra para Ele, que você corra para o Senhor, que você busque apoio, refúgio nas entranhas do Senhor. Sabe como aqueles filhotes de aves que se refugiam debaixo das asas da ave-mãe? É isso que você deve fazer, é isso que nós devemos fazer, inclusive nesse Natal. Nós devemos celebrar, nós devemos glorificar a Deus, mas nós devemos estar preparados, sempre que se fizer necessário, para corrermos e nos refugiarmos no Senhor, e debaixo das suas asas santas. E ali, experimentar daquele aconchego, daquele cuidado do Senhor para com a sua vida, né? Clarice nasceu, mais uma amiguinha, de muitos amiguinhos aqui na igreja, e quando foi tirar a roupinha dela, depois de algumas horas, ela chorou. Provavelmente sentiu frio, né? Sentiu-se descoberta naquele momento, mas de repente, ela foi vestida de novo. E a avó abraçou, segurou firme ali, e ela silenciou, ficou tranquila. É isso que nós devemos fazer em relação ao nosso Deus, em face às intempéries que nós enfrentamos ou viemos a enfrentar nessa vida.
são entranháveis as misericórdias de Deus por você. São profundas. Deus a quem nós servimos, irmãos, Ele não apenas nos ama, mas Ele também está com o coração aberto para que possamos buscar refúgio nele. Aliás, eu penso que a maioria das tribulações que eu enfrentei na minha vida, o propósito de Deus era um só, que eu corresse para Ele. Acho que eu só encontrei essa explicação. E eu continuo correndo. Eu continuo correndo na direção dEle. Isso é maravilhoso. Que essa confiança esteja enraizada no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Amém? Agora, nós somos iluminados também no Natal, diz Zacarias aqui, pelo sol nascente das alturas. Expressão interessante essa, né? Sol nascente, a gente pode interpretar como alvorada, como a aurora do dia, não é? Vocês sabem que as trevas, elas são uma representação do mundo sem Deus, o mundo em que nós vivemos. Mundo de trevas, de aversão a Deus. As trevas são uma representação do estado em que nós, cristãos, crentes em Jesus, nos encontrávamos antes de Jesus entrar nas nossas vidas. Que estado era esse? Eu digo constantemente aqui, é um estado de embotamento dos sentidos, de insensibilidade com respeito às coisas de Deus. E nessa condição em que nós estávamos, todos nós, muitas vezes nós somos atingidos pelo maligno. Às vezes eu atendo as pessoas e o que eu vejo que machuca e que fere as pessoas é porque elas foram muito machucadas enquanto viviam nas trevas. O diabo as golpeou muitas vezes, as consequências do pecado deixaram marcas profundas, elas estão ali abatidas, feridas, machucadas. Mas quando o sol, que vem das alturas, raia, brilha, tudo muda. Tudo é diferente, completamente diferente. Nós sabemos o que está acontecendo, a gente consegue ver as coisas nitidamente. Nós conseguimos, quando a luz de Deus brilha em nós, saber quem são os nossos amigos e quem são os nossos inimigos. Não para nos levantarmos contra eles, mas para orar por eles, abençoá-los e pedir a misericórdia de Deus sobre suas vidas. Mas a luz nos dá essa clareza. Vocês sabem que nas Escrituras, o sol que brilha das alturas é Jesus. Também chamado, no Velho Testamento, de sol da justiça. Várias vezes no ensino de Jesus, nós ouvimos falar sobre a luz e sobre as trevas, não é verdade? Vocês se lembram dos textos que vocês leram no Evangelho? Especialmente o de 8:12, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas a realidade das trevas é a realidade em que nós vivíamos antes de Jesus entrar nas nossas vidas, é a realidade da humanidade sem Jesus. O povo de Israel passou por isso. O povo de Israel conheceu a palavra de Deus, foi redimido por Deus, mas insistiu em viver uma vida de pecado, de obstinação e de rebeldia. Qual foi a consequência? Esse povo foi um dos povos mais machucados da história da humanidade, até hoje o é. O antissemitismo volta a crescer nesses nossos dias de maneira impensada e inesperada. Por que é que isso acontece? Porque um povo insiste em se rebelar contra o Senhor, seu Deus. Resiste em reconhecer o Salvador. Insiste em trilhar os seus próprios caminhos. Eu sei que muitos de nós aqui convivemos hoje com consequências de pecados que nós praticávamos, ou talvez alguns aqui que ainda estão praticando. Consequências do pecado, da mentira, da soberba, do egoísmo. Pecados que são cometidos, por exemplo, contra o corpo. Tudo isso faz com que as pessoas vivam nas trevas. Ou então, ainda permaneçam nas trevas. Mas o texto nos diz, veja aí na sua Bíblia, que das alturas veio o sol nascente, o sol da justiça.
E o sol da justiça, que é Jesus, veio para destruir o poder do pecado nas nossas vidas. A sua influência sobre as nossas vidas. O sol nascente brilhou para destruir o poder de Satanás, para destruir a influência que o mundo exercia sobre as nossas vidas. Eu penso, olhando para esse texto aqui, que quando o autor nos diz, Zacarias nos diz que das alturas nos visitou o sol nascente, ou seja, a aurora, ele parece estar dizendo, está querendo ensinar que nós devemos, irmãos, excluir qualquer possibilidade na nossa vida, na nossa existência, de buscarmos algum valor em nós mesmos ou em qualquer coisa ao nosso redor. Não queira viver a sua vida buscando algo em você mesmo que te sustente, que te salve, que te redima. Ou em alguma outra pessoa, ou em alguma coisa. A nossa tendência é ficar sempre querendo buscar algum crédito que nós tenhamos em nós mesmos para nos justificar diante de Deus, e isso é um grande equívoco. Isso é uma grande distorção. Não há crédito em nós diante de Deus. E nós precisamos ter essa clareza. Se você faz com que a sua justiça própria seja agigantada, você está apequenando a Deus. Se de outro lado você se humilha diante de Deus e reconhece que não tem justiça nenhuma, então Deus se mostra grande, poderoso. E Ele age na sua vida, Ele age no seu coração. Agora, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que as misericórdias e a graça de Deus nos visitaram de onde? Das alturas. Não veio de nós mesmos, não veio desse mundo, não vem do plano horizontal, vem das alturas, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com esse mundo de forma nenhuma. Eu louvo a Deus, porque essa graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, essa luz que brilha, ela não alcança só as pessoas virtuosas, mas ela também alcança aqueles que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então, os irmãos percebam, nessa manhã especial em que nós começamos a celebrar o Natal, que essa luz vem tanto para destruir o poder das trevas, quanto para destruir o poder da morte. Agora, se vocês notarem aqui o texto, ele diz aqui, que a luz veio para aqueles que jazem. E a gente entende, com essa expressão, que Zacarias estava querendo dizer, são pessoas que estavam ou estão acomodadas nas trevas, deitadas ou sentadas nas trevas. Eu penso, quando olho para esse texto da Escritura, que o que Deus está querendo dizer para todos nós é que para que uma pessoa saia do império das trevas, ela não pode, ela não consegue fazer isso com a sua própria força, com o seu próprio poder. Ninguém consegue dizer, eu vou arrebentar essas correntes, como Sansão disse, né? Agora eu vou me livrar disso. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha saído dele. Aliás, ele só conseguia fazer o que ele fazia porque Deus estava agindo na vida dele e através da vida dele. Então, muitas pessoas jazem nas trevas, estão acomodadas nas trevas, e elas precisam das misericórdias, das entranháveis misericórdias do Senhor para alcançá-los. Você consegue pensar em alguém da sua família ou do seu círculo de amizade que está nessa condição, que jaz em trevas densas e profundas? Se você consegue lembrar-se dessa pessoa, você vai poder daqui a pouco orar por ela e dizer, Senhor, eu te peço que as tuas entranháveis misericórdias, que a tua luz brilhe sobre essa pessoa e resgate essa pessoa das suas cadeias, das suas prisões, porque Deus, assim como fez conosco, Ele é poderoso para fazer com essas pessoas também. Amém?
É interessante que eu louvo a Deus porque isso é registrado nas Escrituras, mas também nós notamos no testemunho e na experiência de muitos cristãos. Quando as pessoas estão ali vivendo nas trevas, quando as pessoas já tentaram tudo, baseadas na sua própria força, no seu próprio poderio, e percebem que nada resolve, elas entram em desespero. Elas ficam profundamente abaladas. E eu louvo a Deus porque isso é uma grande bênção. É uma grande bênção que um ímpio, que uma pessoa que está vivendo de costas para Deus, entre em desespero mesmo, porque somente assim essas pessoas vão ter a condição de serem alcançados pela graça de Deus. Então, eu noto que em um estágio anterior da conversão de muitos crentes, e eu me incluo nesse grupo, os crentes entram em desespero. Como eu entrei quando a minha avó faleceu, eu entrei em desespero, eu questionei a vida e o sentido da vida, e foi por causa daquele estado de desespero que no meu coração eu desejei algo diferente. E aí me veio à mente a igreja dos crentes. A igreja dos crentes. No meu desespero, meu coração se abriu de uma maneira impensável para mim, até aquele momento, até aquela altura. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque nesse momento, quando as pessoas são tomadas de uma tristeza profunda, tristeza que o apóstolo Paulo chama de tristeza segundo Deus, é nesse momento que elas são levadas e são alcançadas pela luz que vem das alturas. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Coisa terrível, meus irmãos, é continuar vivendo nesta vida, nutrindo esperanças em outras coisas, em outras pessoas, acalentando sonhos e projetos fúteis, na esperança de que nós salvaremos a nós mesmos, ou que seremos salvos por alguém, por alguma instituição. Isso é uma loucura. Se nós continuarmos assim, nós permaneceremos iludidos. Nós permaneceremos no mundo entorpecidos, nas fantasias que vêm do mundo. E eu gostaria de dizer aqui, salvação e felicidade vem somente por meio de Jesus. Em nenhum outro você vai encontrar salvação. Em nenhum outro você vai experimentar verdadeira felicidade. Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos iluminar em nossas trevas. Somente com Ele é que nós podemos cumprir o lema da nossa igreja, que é servir a Deus e servir o próximo. Se Ele não nos iluminar, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós podemos ser muito caridosos, fazerem muitas obras sociais, como foi feito pelo Corai, mas isso de nada terá valor diante de Deus. Nós precisamos que a luz que vem das alturas brilhe e nos capacite a servi-lo. Amém? Bem, um outro ponto que Zacarias nos diz aqui, cheio do Espírito Santo, é que no Natal nós somos iluminados para mudar os nossos caminhos. O texto bíblico nos diz, veja aí na sua Bíblia, o verso 79, uma parte dele, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E aqui nós precisamos entender que paz, nas Escrituras, não é apenas a ausência de guerra, mas nas Escrituras ela é usada como sinônimo para uma espécie de estado de bem-aventurança. Você está vivendo uma bem-aventurança, um bem-estar completo, você está desfrutando de uma alegria interna, que você não consegue comprar em nenhuma clínica psicológica ou psiquiátrica, em nenhum medicamento. Tudo que pertence à qualidade de felicidade e de bem-estar humano, de acordo com as Escrituras do Velho e do Novo Testamento, está associado a essa palavrinha, shalom, paz. Bem-estar psíquico e emocional, segundo a Bíblia, deriva da paz. Paz que nós experimentamos, descanso no Senhor.
A paz que nos é prometida em Cristo Jesus, irmãos, ela vem quando nós sabemos que Deus nos ama, que Ele nos quer bem. E essa paz, ela está muito associada ao reino de Deus. Aquela estrutura maior que Deus tem reservada para o seu povo. Agora, nós devemos entender que tanto a luz que vem das alturas, quanto a paz que nos guia nos nossos passos, elas não são eventos passageiros. Não é para você sentir bem num determinado momento, ou então para você ter um flash de luz, um insight sobre alguma coisa na sua vida. Não, nada disso. Tanto a luz quanto a paz que Deus nos oferece em Cristo Jesus, elas são algo permanente. É algo que Deus nos dá e nos deu, que veio para ficar. Glória a Deus. A paz que Deus nos dá, a luz com a qual Ele nos alumia, nos ilumina, é algo que veio para ficar. Sabe o que isso significa? Significa que quando Deus nos abençoa com a sua luz e com a sua paz, Ele não nos deixa por nossa própria conta e risco. Pelo contrário, o que o texto quer nos dizer aqui é que Deus se encarrega de cuidar dos seus amados, de cuidar dos seus servos, sempre, em todo tempo. Essa luz não vai faltar, essa paz não vai faltar em nenhum momento. E é isso que nós precisamos celebrar no Natal. Nós não estamos celebrando um momento de festividade, quando nós vamos cear com a nossa família, ou nós vamos ter a nossa ceia em igreja, e esse momento vem e vai embora, depois vem de novo e vai embora. Não, não. Essa luz, essa paz que emana de Cristo Jesus, é algo contínuo, constante na vida do crente. E permanecerá conosco para sempre. Deus nos guardou de vivermos uma vida entregues a nós mesmos. É por isso que Ele nos corrige e disciplina. Porque nós não estamos à nossa mercê. Nós não estamos entregues a nós mesmos. A luz dele está brilhando. O crente, quando peca, se arrepende, se constrange, pede perdão. Imagina uma coisa terrível, que eu penso e às vezes eu denuncio. Uma pessoa vem à igreja e fica o tempo todo no celular. A palavra de Deus está sendo pregada. E a pessoa está ali, distraído, olhando para mil outras coisas. Onde está a luz que brilha? E a paz? É um questionamento que a gente precisa fazer. Aqueles que amam a Jesus e que estão andando na presença dEle, desfrutam dessa paz contínua e perpetuamente, desfrutam dessa luz continuamente, orientando em todos os nossos passos. Então, Deus nos guia nos nossos passos pelo caminho da paz. É assim que Ele vai nos guiar. Então, vocês percebem aqui o quão indesculpáveis são as pessoas que rejeitam a generosidade de Deus. Quão indesculpáveis são as pessoas que, tendo tantas bênçãos contínuas e ininterruptas, desprezam o que Deus está oferecendo por migalhas, por lixo. Essas pessoas, elas são indesculpáveis. E eu pergunto a vocês que aqui estão, como é que você tem tratado a bondade de Deus, a graça de Deus, o cuidado dEle para com você? Mas por último, e assim eu vou encerrar essa mensagem, nós somos iluminados para sermos usados pelo Senhor. Se vocês olharem no contexto anterior, e eu falei sobre isso, talvez vocês não vão se lembrar, no ano passado, se você olhar lá no versículo 76, nós lemos que João Batista havia sido designado para ser profeta do Altíssimo. Mas ele ainda era criança. Então, enquanto isso, no intervalo do momento em que ele estava, até o momento em que ele seria usado por Deus, para ser a voz que clama no deserto, para preparar os caminhos do Senhor,
Diz o texto que ele crescia e se fortalecia em espírito. Queridos irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que quando Deus convoca uma pessoa para um serviço, para uma tarefa, Ele capacita essa pessoa. Ele dá as condições necessárias. Deus não nos entrega uma missão e nos manda de mão abanando. Não, não. Ele nos provê. Ele nos provê. Eu me lembro que morei com um casal de idosos, a Rosane deve lembrar disso, no período de estudo. E antes de sair da casa dela, eu tinha uma mochila, tinha meus materiais, ela me pedia a mochila e enchia de comida. Eu nunca consegui comer tudo que a Cat, preparava para mim. Mas eu me sentia amado. Eu pensei, se eu me perder nessa grande cidade e não tiver dinheiro, como de fato eu não tinha, eu vou poder comer de alguma provisão. Deus, quando nos comissiona algo, Ele nos provisiona. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, tenha certeza absoluta. Ele já provisionou para você. Ele já deu. Nós não podemos fazer, aliás, nada se Deus não tiver nos capacitado e se Deus não tiver nos provisionado. E por que tem que ser assim? Eu repito aqui, porque a nossa natureza se inclina para a rebeldia. Nós somos rebeldes, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E Deus tem que nos provisionar, e aliado a isso, Ele tem que nos moldar. Ele tem que nos treinar. Em outras palavras, como dizia Charles Colson, a quem eu admirei muito, ele tinha que, e ele tem que criar-nos de novo. Às vezes, a maneira de você cumprir a missão que Deus te outorgou, te delegou, é sendo radicalmente diferente da sua natureza. Se você é uma pessoa que gosta de gritar, de falar alto, você vai falar baixo. Se você é uma pessoa que quando fala quase não ouve, ninguém ouve a sua voz, você tem que erguer o tom da sua voz. Mas isso é uma capacitação que vem do Senhor Deus. Agora, irmãos, o objetivo de Deus para conosco é sempre nos fazer pessoas humildes, para que sejamos, como diz Francisco de Assis, instrumentos úteis nas suas mãos. Deus, quando está nos preparando para fazer a sua obra, Ele tem que nos tornar pessoas humildes. E foi por esta razão, veja aí na sua Bíblia, que João viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, tendo sido separado por Deus como Ele era, desde a eternidade, e as palavras proféticas deviam ecoar naquela circunvizinhança, e o próprio João Batista sabia disso o tempo todo. Ele podia muito bem se inchar de soberba, vocês concordam? Eu sou um escolhido, né? Eu sou um separado. Disseram que eu sou profeta do Altíssimo, então eu devo ser uma pessoa muito especial. Mas Deus, no seu grande amor, para não permitir que uma coisa dessas acontecesse, fez com que ele vivesse e permanecesse nos desertos. Então ali ele aprendeu a depender mais e mais do Senhor, esperando em Deus somente. E essa é a finalidade dos desertos. Ali você aprende a depender de Deus, a clamar a Deus, a suplicar a Deus pelo seu favor, até que chegou o momento em que ele estava pronto para manifestar-se a Israel. Irmãos, eu noto pela minha própria experiência, eu na minha soberba, no meu orgulho, quem me conhece há mais tempo, talvez tenha vestígios dessa imagem, né? Queria trabalhar na obra de Deus, queria fazer, mas se tinha uma coisa que eu queria mesmo, lá no início do meu trabalho missionário, era ser grande. Deus me amou tanto, que Ele não permitiu que isso acontecesse. Ele não permitiu. E pessoas foram promovidas, e eu fui ficando. Mas na misericórdia dEle, uma coisa aconteceu. O meu amor pelo Senhor cresceu. Mesmo não estando em posições de autoridade ou posições elevadas na missão em que eu servia,
o meu amor por ele cresceu, foi crescendo. Eu sei que isso foi obra divina. Mas eu noto que muitas pessoas querem servir a Deus semelhante a mim, no meu desenvolvimento espiritual, com todas as suas forças. E as pessoas querem aparecer, as pessoas querem destaque, as pessoas querem entrar em evidência. E por isso o testemunho desse grande herói, João Batista, é tão especial para nós. Porque não é este o caminho que nós devemos trilhar. João Batista ficou nos desertos, ele ficou ali quieto, sendo tratado por Deus. Se você é vocacionado para fazer a obra de Deus, não queira buscar as posições de destaque pelas suas próprias forças, mas como João Batista, permaneça quieto na presença de Deus, até que Deus complete a obra que Ele quer realizar na sua vida, até que Ele realize o propósito santo que Ele tem para a sua vida. Eu louvo a Deus, porque quando João Batista estava pronto, e ele começou a pregar e a batizar, quando Jesus surgiu, ele fez a maior pregação de todos os tempos. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que pregação ungida, que palavra ungida, que homem que havia sido trabalhado por Deus, quebrantado por Deus, e muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo para seguir o Senhor, e ele não ficou com um biquinho, nem ficou triste, ele alegrou-se na presença de Deus. Que nós possamos entender, irmãos, que a nossa linha de chegada está bem ali diante de nós. Quando chegar a sua hora de ser usado por Deus, depois de você ser trabalhado por Deus nos desertos, eu creio que você vai poder dizer assim: bendito seja o Rei da Glória. Eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Amém? E eu me lembrei também, e é claro que vocês se lembram, já meditamos sobre isso aqui na igreja, das palavras do salmista, quando ele disse, diante de Deus: Senhor, Salmo 131, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Que Deus possa te guiar, que Ele possa te usar. Um homem, uma mulher, moldada por Deus, trabalhada por Deus, usada por Deus, pronta para ser um instrumento que trará ainda mais glória a esse Deus incrível e maravilhoso. Amém? Eu quero concluir e nós vamos orar, aplicando aqui. Primeiro, eu já posso dizer, acho que vocês concordam comigo, né? É Natal. Já chegou o Natal. E eu me alegro com isso. Eu festejo. Natal, para mim, é um tempo de festa, porque eu me lembro da manjedoura, do nascimento, do meu Redentor, do nosso Redentor. Então, a luz de Cristo, ela está brilhando. E essa luz, sob forma de misericórdias profundas, entranháveis, ela vem para alcançar as nossas almas. Lembre-se que a obra de Deus com você e comigo, ela não é superficial. Deus não quer fazer algo na sua vida superficialmente, só dar um toque ali. Não. Ele quer ir nas entranhas. E alcançando as suas entranhas, você vai sentir aquele mal-estar. Mas é gostoso. Você se quebranta. E você é movido intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, a desejar profundamente a glória de Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, como nós lemos o sol nascente, o sol da justiça, Jesus está brilhando. E nada pode ser comparado com Jesus. Não queira comparar Jesus a nada. Lembre-se que quando você anda com Jesus, Ele expõe as suas mazelas. E se Ele está expondo, não fique triste, não fique chateado, alegre-se. Regozije-se, porque Ele está expondo as suas fraquezas. Diga assim: eu sou fraco, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha vida. Então, ame a luz do Senhor e faça dela sua morada. No momento de turbulência, corra para o Senhor. Um terceiro ponto: o Senhor deseja mudar os nossos caminhos. Alguns chegaram aqui seguindo caminhos perversos.
É da vontade de Deus que você trilhe os caminhos que Ele tem para você, e estes caminhos são caminhos de paz. Eles são caminhos de paz para você. E por último, nesse Natal, lembre-se que o Senhor quer usar você. Mas Ele pode te guiar para os desertos. E nos desertos, Ele vai forjá-lo ou forjá-la até que você esteja pronto para levantar a sua voz bem alta e dizer: eu não pertenço a mim mesmo. Eu amo o Rei da Glória. Bendito seja o Senhor. Eu estou pronto para fazer aquilo que Ele deseja de mim. Fique em pé nesse momento. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. E eu quero convidar todos, nessa manhã especial em que nós nos encontramos, a se dobrarem diante do Senhor e experimentarem desta luz que hoje brilha sobre nós. Essa luz que vem para expor as trevas. Essa luz que nada tem a ver com qualquer virtude que eu e você temos ou tenhamos. Essa luz que nos conduz por caminhos novos, caminhos de paz. Deus quer levantar o seu povo e usá-lo para a glória do nome dEle. Se você sentir do Senhor, vem aqui no altar e nós vamos fazer essa oração final juntos, porque é uma boa maneira de celebrar o Natal, no altar do Senhor. Abrindo mão das amarras que o nosso ego muitas vezes nos impõe, e levantar as nossas cabeças para o alto, de onde vem a nossa redenção, de onde vem o nosso resgate, de onde vem a nossa paz, de onde vem a nossa capacitação. Fale com Deus nesse momento, abrindo o seu coração para Ele, em resposta à sua palavra. Senhor, aqui estamos por causa das Tuas entranháveis misericórdias. Obrigado porque Tu nos amas com um amor tão profundo. E esse amor profundo também alcança as profundezas do nosso ser. Dá-nos que nessa manhã, sob as luzes do Teu Evangelho, sobre a luz do Senhor Jesus Cristo, que possamos reagir por Tua graça. Coloca-nos de pé diante de Ti, para abraçarmos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós desde a eternidade passada. Eu te peço por mim, pelos irmãos que aqui estão. Guarda-nos de perder qualquer benefício que o Senhor tem para nós, para o Teu povo. De bênçãos espirituais profundas, de crescimento na Tua presença. Guarda-nos, meu Deus, de tratarmos com descaso o Senhor e as Tuas coisas. De tratarmos com descaso o Teu ensino santo. Que o nosso coração, que as nossas entranhas, atingidas pelas Tuas misericórdias, possam estar nesse momento se contorcendo diante de Ti. E que o Senhor nos capacite
a viver uma vida de submissão plena, uma vida que te agrada, que te glorifica. Que possamos compartilhar esta boa nova com quantos for possível nesse Natal. Que possamos dar testemunho do teu amor, daquilo que o Senhor tem feito, de que o Senhor era, o Senhor é e o Senhor há de ser. Em nome de Jesus, abençoa-nos.